Aleluia. Graça e paz, amados. Este é o dia que Yahvé fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje eu cumprimentei meus amáveis hospedeiros dizendo: este é o dia. E dizendo que no original, este é o dia que Yahvé fez. O verbo, o mesmo que se encontra em Gênesis 2, criou Deus. Significa o que? Deus criou este dia, é único. Este é o dia que Yahvé criou para você. Cada dia é um presente de Deus. Representa a extensão da graça. É um depósito que Ele faz no banco da sua vida. E esse depósito de 24 horas você só pode usar neste período de tempo. Deus quer lucro no fim do dia. Vamos viver cada dia de tal maneira que haja lucro. Que você possa chegar diante de Deus um dia e dizer: eu vivi cada dia dentro do teu propósito. Amém? Que alegria estarmos aqui nesta manhã. E ao ver essas vestes brancas dos que descerão as águas do batismo, essa é a razão da igreja. Não é? Põe a mão no coração e diga: Pai, eu abro o meu coração ao mover do teu Espírito e da tua palavra. Tira o véu dos meus olhos e dá-me espírito de revelação, a fim de que por ela eu seja transformado. Amém? Os amados podem se sentar. Na informação de minha agenda estava escrito: escola dominical. Nós estamos numa escola, né, bispo? Escola é lugar de ensino. Eu amo ensinar. Queridos, vamos ler um texto apenas para você se situar. Mas depois eu vou entrar numa palavra para responder a uma pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja? Muitos de vocês hoje estarão entrando para uma igreja. O que é a igreja? É Mateus no capítulo 16, começando do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aproximava-se Jesus do fim do seu ministério. Depois de 3 anos e meio, andando por todas as regiões da Judéia, da Galileia, Jesus convida os seus discípulos a um lugar deserto, para um encontro que se converterá num
vamos para Cesareia de Filipe, um lugar em meio à natureza, junto ao grande Monte Hermon, à beira do Jordão, vendo de onde brotam as águas do monte, uma das fontes que dão origem ao rio Jordão, que corre sinuoso por toda a terra de Israel. Podemos imaginar Jesus ali com os 12, ouvindo o som das águas, a queda das águas, o rio que corre, os pássaros que cantam, a brisa mansa que sopra. Há um ambiente de reverência. Parece que é possível ouvir o próprio bater do coração de Jesus e contemplar aquele rosto erguido para os céus, numa atitude de oração. De repente ele para e olha nos olhos de cada discípulo. Seu olhar parece devassar a própria alma e penetrar o coração de cada um. De repente ele faz uma pergunta: quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti, Pedro? Quem sou eu para ti, João? Quem sou eu para ti, André? Estou traduzindo o que acabei de ler no significado que queremos trazer esta manhã. Eu só poderei ser para ti o que tu fores capaz de ver em mim. Quem sou eu para ti? Vocês hoje estão aqui porque um dia ouviram esse Cristo, e hoje ele se posta diante de cada um de vocês e diz: quem sou eu para ti? Tu só terás de mim o que tu fores capaz de ver em mim. Quem sou eu? Não importa o que os homens dizem a meu respeito. Discípulos, eu vos trouxe a um lugar deserto, para que possais definir hoje qual a visão que tendes da minha própria identidade. Eu estou prestes a partir. Amanhã o mundo vos confrontará. Amanhã o próprio mundo tentará negar diante de vós a minha identidade. Por isso vos trouxe à parte, para que possais ter uma convicção de quem sou. Porque esta convicção da minha identidade marcará vosso destino. O nível do vosso relacionamento comigo depende do nível da revelação que tendes acerca de quem eu sou. Pedro se levanta interpretando o pensamento dos demais. E atrás da declaração que lemos está um mundo de significado. É como se Pedro dissesse: Jesus, por todo este tempo te temos acompanhado, e eu te ouço dizer com frequência: Filho do homem. Tu te apresentas a nós como Filho do homem. Jesus, desculpa-me, eu não tenho coragem de te chamar Filho do homem. Quanto mais te contemplo, quanto mais ouço as tuas palavras, quanto mais convivo contigo, eu chego a uma outra conclusão. Jesus, cada semente no universo reproduz-se conforme a sua espécie. Filho do homem sou eu, meus companheiros, pois nós revelamos em nosso caráter a natureza de um homem. Pois nascemos dos filhos dos homens e vivemos como filhos dos homens em suas fragilidades, numa natureza que revela o próprio homem. Mas tu, quanto mais te contemplo, verifico que tu és de uma outra origem. Jesus, tu procedes de uma outra fonte. E é como se ele dissesse: Jesus, a vida que de ti emana é a vida do próprio Deus. Por isso, eu quero fazer hoje uma declaração a respeito de ti mesmo. Jesus, tu és o Filho do Deus vivo.
porque a vida que de ti procede é a vida do próprio Deus. Eu gostaria de trazer, sem citar os endereços, mergulhe no que está por trás da palavra Cristo. Quando ele disse: tu és o Cristo, o que de fato Pedro queria dizer? Por trás desta simples conversão estão verdades reveladoras das palavras ocultas nas profecias. Jesus, eu quero te dizer algo hoje. Tu és o grande eu sou, porque tu refletes a natureza de Yahvé. Tu és aquele que foi decantado pelos profetas Isaías, Jeremias. Jesus, tu és o renovo cheio de beleza da glória de Yahvé. Tu és o justo renovo que reinarás como rei e procederás sabiamente, executando a justiça e a retidão sobre a terra. Tu és o profeta proclamado por Moisés, em cuja boca estariam as palavras de Yahvé. Tu és a pedra angular anunciada pelo salmista, rejeitada pelos edificadores, mas a única que pode dar fundamento sólido. Tu és a estrela procedente de Jacó, o cetro que se levantou, vista por Balaão. És o desejado das nações, em quem tanto as ilhas como as regiões costeiras esperançosamente aguardarão. Tu és a raiz de Jessé, Yoshua, como teu nome proclama. Tu és a salvação de Yahvé, Deus mesmo caminhando no meio dos homens, como filho do homem. Como tal, tu és a porta para o Pai. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o alfa, o ômega, o apóstolo da nossa confissão. Tu és o autor da nossa salvação, o leão da tribo de Judá, a única esperança acima de tudo. Tu és o Filho do Deus vivo, a expressão exata do seu ser, feito carne, Emanuel, Deus conosco. Tudo porquanto a nossa alma suspira ao contemplar-te, Jesus. Por esta razão eu chego à conclusão: tu és o Filho do Deus vivo, porque a vida que em ti reside, a vida que através deste corpo humano tu manifestas, é a do próprio Deus. Tu tens outra origem, tu tens outra fonte. Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és tudo porquanto nosso ser suspira. Aleluia! Neste momento, Jesus olha para Pedro e responde. E agora vou ler numa outra versão o que eu li em Mateus 16. Abençoado, feliz, afortunado, alguém a ser invejado és tu, Simão Bar Jonas. Bar significa filho. Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue, homens, que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro, no grego Petros, um pedaço de rocha. E sobre esta rocha, no grego Petra, uma imensa rocha, como a de Gibraltar, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, os poderes da região infernal, não prevalecerão contra ela, ou serão fortes em seu detrimento, ou resistirão contra ela. Aleluia, aleluia. Fazendo uma leitura do significado que se esconde atrás da declaração de Jesus, ele quis dizer: Simão,
como teu nome significa, um ouvinte atento, eu quero te dizer hoje: um dia, Simão, filho de Jonas, quando vieste a mim, eu mudei teu nome e te chamei Kefas. Kefas em hebraico, Petros no grego, uma pequena pedra. Estás pronto? Vou revelar-te algo, não apenas acerca de mim mesmo, mas vou trazer-te hoje uma revelação acerca de ti, do que estou para fazer. Tu revelas o que entendes sobre a minha identidade, e eu te revelarei a identidade que formarei em ti. Aleluia! Bem-aventurado és tu, afortunado és tu, ouvinte, obediente, porque transcendeste os limites do ser humano e penetraste no reino divino, atravessaste a barreira do conhecimento sensitivo, isto é, dos sentidos, do que se vê, do que se ouve, do que se apalpa, do que se cheira, do que toca. Rompeste esses limites dos sentidos e entraste no universo do conhecimento revelado. O ser de uma pessoa é marcado pelo nível de revelação que ele é capaz de assimilar acerca de Deus e de mim mesmo. O que captaste, ninguém pode compreender pelos sentidos, somente por revelação. E revelação é a transferência do conhecimento divino para o coração humano, enviado à sua mente com o poder de alinhar a sua conduta de acordo com esta revelação. Este é o tipo de conhecimento que somente meu Pai transmite através do Espírito Santo, diretamente ao teu espírito, apreendido pela tua mente. Os sentidos físicos, Pedro, Simão, não podem compreender o significado do que está no reino espiritual. Como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus não las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Aleluia, aleluia. Somente o espírito humano, iluminado pelo Espírito Santo, pode compreender aquilo que o meu Pai revela. Tu entraste no domínio do conhecimento revelado. Agora, porquanto tens visto a mim, através dos olhos da revelação espiritual, atenta para uma revelação que te quero confiar acerca de ti. Simão, filho de Jonas. Diga seu nome e o nome do seu pai. Valnice, filha de Osvaldo. Diga o seu. Simão, filho de Jonas, esta é a tua identidade como filho do homem. Tu trazes na tua natureza as marcas de Jonas, teu pai, pecador, com todas as suas taras, com todas as suas heranças espirituais, emocionais e físicas. Eu te vejo, todavia, como homem nascido de novo, por isso mudei o teu nome, tu és Kefas. Aleluia. Eu te vejo agora a partir da semente de um novo pai. Tu estás correto, cada semente produz de acordo com a sua
nova natureza. A semente do teu pai produziu em ti a velha natureza, mas eu estou para plantar em ti uma nova semente, a mesma que me deu origem, meu pai. Meu pai, eu mesmo te gerarei e trarei à luz uma nova natureza, representada pelo nome que te dei, Petros. Uma pequena rocha, uma rocha firme, uma pedra viva, nascida a partir da rocha dos séculos. Gostaria de convidá-lo a voltar no passado em sua mente, há 2000 anos atrás, e se sinta neste momento sentado no chão, tendo à sua frente o imenso Monte Hermon, diante de Jesus. Veja-se agora como um dos apóstolos. Jesus sempre usou coisas para ilustrar o ensino. E eu posso imaginar Jesus naquele momento abaixando-se e pegando uma pequena pedra que foi desprendida do grande Monte Hermon, para trazer uma revelação. Aleluia. E eu vejo Jesus dizendo para Pedro: eis aqui a revelação que eu te dou. Aqui está, Petros. Simão, esta é a tua identidade, mas a que eu te dou é outra. Como? Eu só posso ser para ti o que fores capaz de ver em mim. E vieste ao lugar da revelação. Tu me viste como filho do Deus vivo. Em filho do Deus vivo te tornarei. Assim como me viste como filho do Deus vivo, em filho do Deus vivo eu te tornarei. Como? Eu vim a este mundo como filho do homem, a fim de abrir o caminho para que os seres humanos nasçam como filhos do Deus vivo. Eu entrei no teu planeta pela porta pela qual todos os homens nascem, trazendo a natureza dos filhos dos homens. Eu nasci como filho do homem, tu estás correto. Eu de fato sou filho do Deus vivo, mas eu vim ao mundo como filho do homem. Eu me tornei teu irmão. Eu nasci como filho do homem, a fim de abrir o caminho para que tu nasças no meu reino como filho do Deus vivo. E porquanto filho do Deus vivo, em ti haverá uma nova semente, uma nova vida. Pedro, tu és Petros. Olha para o Hermon. Que pequena esta pedra, és tu, mas ela brotou da grande rocha. Embora pequena, embora impotente pelo seu tamanho, ela traz em si a essência da grande rocha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos espirituais, veja. Aleluia. Diga: Espírito Santo, dá-me a revelação. Por causa do que vai acontecer, tu, teus companheiros e outros nascerão como filhos de Deus vivo, portando uma nova natureza, de acordo com a nova semente, e por causa disto pertencerão à mesma família como co-herdeiros. Tu estás correto ao dizer: cada semente, repita comigo, cada semente reproduz de acordo com a sua espécie. Este é um princípio imutável. Eu vim para gerar na terra
uma nova espécie. Eu vim encabeçar uma nova raça na terra, a raça dos filhos do Deus vivo. Sim, e da minha semente gerarei filhos para Deus. Aleluia, aleluia. Petros, eu sou a Petra. Petra é a grande rocha. Eu sou a rocha dos séculos. Eu sou a rocha onde meu pai comungou com Moisés, lá no Monte Sinai, quando Moisés pediu para ver a sua glória. Quero te convidar agora, vem comigo na história, e eu te levarei ao Sinai, e te revelarei o que o meu pai quis dizer a Moisés, no grande monte, naquela grande rocha. Vem comigo. E ouve o diálogo. Moisés diz: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E Yahvé diz: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Moisés diz: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Pedro, eu sou o caminho que Moisés queria conhecer. Eu sou o caminho. Moisés, eu sou a presença de Yahvé, habitando no meio do povo de Deus hoje, revelado ao mundo. Tu és parte deste povo, um povo que eu formarei contigo e com os teus companheiros e com todos aqueles que virão. Tu estás correto, eu sou Cristo, Deus em carne, caminhando em vosso meio, para formar a partir de vós um povo peculiar, cuja natureza será transformada pelo meu poder, cuja natureza nascerá de mim mesmo, da minha vida, da minha semente, e trará dentro de si minha qualidade de vida, e expressará as marcas do meu próprio caráter. Um povo novo, peculiar, distinto, único, que se levantará na terra. Eu sou aquele a quem o Pai queria revelar a Moisés. Qual foi o seu pedido? Moisés clamou: rogo-te, mostra-me a tua glória. Então o Pai lhe disse: eu farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Yahvé. Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais Yahvé: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porque a minha face não se verá. Petros, olha para mim, olha para mim. Eu sou a rocha. Tu contemplas o meu rosto e não morres, porque eu me fiz carne, porque me fiz teu irmão, e vim na forma de um homem, para me encontrar contigo. Vem, Pedro, coloca-te junto à rocha que eu sou, esta rocha que será fendida. Eu te plantarei na fenda da rocha, e assim como para que esta pedra aqui esteja, o Hermon teve que ser ferido, para que dele desprendessem pedras, assim eu serei ferido, eu, a rocha dos séculos, e da minha ferida brotarão pequenas pedras vivas. Tu
tu serás uma delas, os apóstolos serão e outros virão. Aleluia, aleluia. Petros, a glória está diante dos seus olhos. Eu sou a expressão única da glória de Deus, o ser de luz, a resplendente ou radiante expressão do divino. Eu sou a perfeita impressão e real imagem da natureza de Deus, sustentando e mantendo e guiando e impulsionando o universo pela minha poderosa palavra de poder. Estou lendo trechos do Novo Testamento na versão amplificada da Bíblia. Eu me tornei filho do homem, mas de fato eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou o primogênito de toda a criação, pois por mim todas as coisas foram criadas do céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, governos, autoridades. Todas as coisas foram criadas por mim e para mim. Eu sou antes de todas as coisas, e em mim todas as coisas subsistem. Aleluia, aleluia. Escuta, Petros, eu sou a bondade de Yahvé, passando diante de ti. Ainda que eu tenha me apresentado como filho do homem, tu me viste como filho do Deus vivo, e eu de fato sou ambos. Como filho do homem, eu me identifiquei com o homem. Como filho de Deus, eu estou identificado com Deus. Ao me tornar filho do homem, eu abrirei o caminho para ti e para todos quantos vierem depois de ti e crerem em mim, a fim de que se convertam, sejam transformados, metamorfoseados em filhos do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Petros, caminha comigo até o jardim. Vem comigo até o jardim do Éden. Meu pai colocou Adão. Havia muitos seres vivos no jardim, mas nenhum ser vivo poderia completar Adão, porque só o que brotasse de Adão poderia completá-lo. Quando meu pai disse: não é bom que o homem esteja só, ele feriu Adão, e da sua ferida gerou a noiva de Adão, para que pudesse completá-lo. Repito, Petros, só o que procedesse de Adão poderia completá-lo, mas Adão cometeu a outra traição. Meu filho Adão pecou, rebelou-se, corrompeu a sua semente e começou a produzir a raça dos filhos do homem, a raça dos pecadores, a raça dos filhos das trevas, dos filhos da desobediência. Mas meu pai prometeu que traria à terra um outro filho, não da semente do velho Adão que estava corrompida, mas da sua própria semente, para encabeçar uma nova raça. Por isso nasci, gerado de um útero virgem, a semente do meu pai, para vir ao mundo como cabeça de uma nova raça. E de alguma maneira o pai disse a meu respeito: não é bom que o meu filho esteja só, falhei uma companheira que o complete. Petros, só o que brotar de mim poderá me completar. Há muitos filhos dos homens, mas só o que brotar de mim poderá me completar. E assim como Adão foi ferido, eu serei ferido, e das minhas feridas brotará a minha noiva,
a minha esposa, e porquanto nascida das minhas entranhas, ela me completará. Ela será chamada filha do Deus vivo, porque será gerada da mesma semente. Terá em si o meu DNA. Estou prestes a ser levada a outro monte, Calvário. Estamos a caminho. Petros, com estes filhos do Deus vivo, eu estarei construindo na terra uma habitação para Deus. Serão pedras vivas como tu, Petros, todos brotados da grande rocha que eu sou. E porquanto tem em sua natureza o meu DNA, são portadores da minha vida, do meu caráter, da minha autoridade, da minha unção. E por esta razão, esta habitação que eu estarei construindo na terra, para que Deus habite na terra, invadirá as portas do inferno, e o inferno não conseguirá resistir ao seu poder invasor. É a minha vida, é o meu caráter, é a minha autoridade. O único material que usarei para edificar esta habitação se chama filhos do Deus vivo. O que Jesus disse? Na Bíblia que você tem, diz que Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Quando se estuda o que é igreja, qualquer livro de teologia, qualquer assunto sobre eclesiologia, vai dizer, a palavra igreja etimologicamente, quanto vem do grego eclésia, quer dizer uma assembleia, chamados para fora. A palavra eclésia, de onde vem igreja em português. O termo eclésia surge da cultura grega, das polis gregas, cidades, onde começou a democracia. Suponhamos que aqui fosse uma comunidade. Vamos resolver os problemas da comunidade. Escolhemos alguns aqui, vamos essas duas primeiras filas, para se reunir e discutir os assuntos da comunidade inteira. Essa reunião se chamava eclésia. Terminada a reunião, estava dissolvida a eclésia. Bispo Elias, eu escrevi uma tese de doutorado, onde eu digo que da boca de Jesus nunca saiu a palavra eclésia. Nunca. Ele não falava grego. Mateus, o apóstolo, jamais tomou notas em grego das palavras do mestre, que nunca saiu dos limites da terra de Israel. A nossa teologia é a base da nossa eclesiologia. E porque muitos acham que a igreja é uma assembleia, o mundo está cheio de assembleias, longe de serem a instituição que Cristo projetou, construída com um único material, filhos do Deus vivo.
Vocês estão entrando hoje para uma igreja. Não vou mudar o termo em português, mas vou dar o resto da minha vida para dissecar a identidade da igreja. Ela se esconde no seu fundador. A igreja é a extensão de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Todo grupo que não reflete o caráter de Cristo e não faz a missão não é a de Cristo. Você hoje veio não para ser membro de um grupo, mas é uma pedra viva. Um filho do Deus vivo, gerado em seu espírito, da semente de Deus. E o que vai determinar que isto aconteceu é que você vai revelar no seu caráter. Ser como Jesus e fazer o que Ele fez. Discípulos como um modo de viver. Gostei de ouvir vocês cantando aqui sobre as gerações, sobre ser pai, ser mãe, só se falar em discipulado. Porque a missão de Jesus foi buscar e salvar o perdido. A única missão da igreja é buscar e salvar o perdido. Nas palavras de Jesus, fazer discípulos. E no sentido que isto quer dizer, como um modo de viver. Você vai dizer, de onde é que vem essa palavra eclésia? Simples. Quando o povo de Israel foi levado cativo, eles começaram a perder a sua língua, hebraico. Existem duas palavras no hebraico para identificar o povo de Israel. Uma é carral e a outra é dar. Jesus pode ter usado a palavra carral, não sei que palavra ele usou, mas quando foram traduzir a Septuaginta é a primeira tradução do hebraico para o grego, feita em Alexandria, chamada Septuaginta por causa dos 70 sábios. Quando eles quiseram encontrar no grego uma palavra que traduzisse carral, não encontraram. Às vezes, quando vamos traduzir uma palavra de uma língua para outra, não encontramos uma palavra precisa. E eles colocaram eclésia. Mas o conceito, ainda que tenham colocado na Septuaginta eclésia para carral, na cabeça de um hebreu era muito diferente do que era uma eclésia na cabeça de um grego. Na cabeça de um grego, a eclésia é apenas a assembleia que se reúne por um período e logo se dissolve. Mas na cabeça de um filho de Israel, ele é o povo da aliança 24 horas por dia. Ele pertence a Yahvé 24 horas por dia. Não é uma mera assembleia, não é uma mera congregação, não é um punhado chamado para fora, é uma nação inteira aliançada. Não é uma democracia, é uma teocracia. O que Jesus disse, não sei. Eu só sei dizer que o que Jesus disse que construiria é único e não cabe numa definição. Ele disse, edificarei a minha, que não chegou como igreja, seja lá que nome for. Mas quando ele diz a minha, ele queria dizer, o que eu vou construir é indefinível, e a identidade dela é a minha própria identidade, e o material com o qual construirei essa instituição são filhos do Deus vivo, pedras vivas geradas das minhas feridas, portadoras da minha natureza, da minha vida, da minha autoridade, da minha santidade, da minha obediência e da minha humildade. Mas a igreja é tão indefinível que quando lemos o Novo Testamento vamos descobrir algo. Várias figuras, ela é a noiva, ela é edifício, ela é a esposa do Cordeiro, ela é o corpo, porque ela é a expressão do próprio Cristo. Por isso não cabe numa definição. Quem é a igreja de Jesus Cristo? Coloque-se de pé nesta hora. Coloque-se de pé nesta hora. Que marcas você porta em seu caráter? Você reflete a natureza e você vive para cumprir a missão. Diga natureza e missão. Outra vez, natureza e missão. Diga, ser Jesus, ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Outra vez, ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter
e em sua missão. Em seu caráter e em sua missão. O que é o caráter? Sua conduta, seu modo de ser, seu modo de viver. O DNA. O DNA. Ser como Cristo, fazer o que Ele fez. Queridos discípulos, vestidos de branco, que essas roupas signifiquem o revestir da natureza do fundador da igreja. Que o caráter de Jesus seja manifesto em sua vida. Amados pastores, bispos, mestres, presbíteros, diáconos, líderes, Deus não nos chamou a construir reinos, nem instituições, mas a ser os canais para levar o povo à grande rocha, para que prove o milagre de ser mais uma pedra viva, mas um filho do Deus vivo, que reflete seu caráter e vive para cumprir a missão como um modo de viver. Feche os seus olhos. Você já nasceu da rocha. Feche os olhos, feche os olhos. E comece a analisar a sua própria vida. Você que vai ser batizado hoje, você que nunca foi batizado, você que já foi batizado há muito tempo. Pergunte-se a si mesmo: estou eu refletindo o caráter de Jesus? Ou ainda estou refletindo o caráter do meu pai terreno? Ainda sou um mero filho do meu pai? Ou o mundo pode olhar para mim e dizer: filho do Deus vivo? Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, remove todo o engano do nosso coração. E leva neste momento cada uma a experiência real. Contempla cada coração, tu que sabes quais aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E traz a convicção. E opera tu, Espírito Santo, nesta hora, o milagre do novo nascimento. Para que cada discípulo nesta igreja seja de fato uma reprodução de Jesus Cristo, em seu caráter e em sua missão. Você está fazendo discípulos como modo de viver? O corpo de Cristo só tem o poder de invadir o inferno e o inferno não conseguir resisti-lo, porque é a vida de Cristo que nele está. Faça a sua oração nesta hora conforme o seu estado. Enquanto estamos orando, queremos dar uma oportunidade a você que não tem a convicção de que nasceu de novo. Você olha para a sua vida e não vê mudança. Onde há um novo nascimento, há uma transformação de natureza. Sabemos que alguém é filho de uma pessoa porque o DNA está lá. Se um casal de japoneses de repente tem um filho cujos olhos são de ocidentais, a gente já sabe, não é filho deste pai. Se um casal de pessoas de cor branca tem um filho de cor negra, você logo dirá: não é filho deste pai. Todo filho traz em si as marcas do seu pai. Se você olha para a sua própria vida hoje e não vê as marcas do Filho Deus vivo, você precisa nascer de novo. E esta é a sua oportunidade. Alguém aqui que não tem essa convicção, mas diz: eu hoje quero ter esta experiência e nascer de novo, aí mesmo no seu lugar, basta levantar uma mão para Deus. Levante a sua mão, com esse sinal você está dizendo: eu quero nascer de novo, eu quero a vida de Cristo. Pode levantar bem alto, eu vou orar por você. Senhor, tu vês as mãos que se levantam nesta hora. Que o teu doce Espírito possa gerar neles uma profunda convicção e que nasça dentro destas vidas cujas mãos se erguem na tua presença a vida de Cristo Jesus. Podem baixar as suas mãos. Você que tem certeza que nasceu de novo, mas reconhece que não está fazendo discípulos como modo de viver e portanto não refletindo a igreja, arrependa-se e tome hoje a decisão. Diga: Senhor Jesus, perdoa-me por não considerar
que a verdadeira identidade de um discípulo, de uma pedra viva, de um filho do Deus vivo, é refletir o teu caráter no meu modo de viver e fazer discípulos como um modo de viver. Tira-me do meu comodismo, enche o meu coração de amor, que eu viva todos os dias da minha vida sendo igreja, isto é, refletindo o teu caráter e realizando a tua missão de fazer discípulos para ti, até que tu voltes. Toda a igreja levanta a sua mão. Pai, eu abençoo este povo, eu abençoo estes discípulos, eu abençoo este ministério, e proclamo, decreto e profetizo que um verdadeiro corpo do Messias se levanta, composto por filhos do Deus vivo, pedras vivas geradas de ti mesmo, ó Cristo, ó Cristo. Que cada membro deste corpo que não provou a verdadeira experiência do novo nascimento seja incomodada pelo teu Espírito, até que este ministério se levante como um corpo poderoso que reflete o caráter e a missão como um modo de viver. E celebrem os céus nesta manhã. Invocamos a tua presença. Testemunha os céus o ato desta manhã, quando mais uma vez confirmamos que o Calvário não foi em vão e que o sangue do Cordeiro continua ativo e operativo, gerando vidas brotadas da rocha. Daremos a ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.